Vamos falar hoje de planejamento dos custos, da qualidade e dos recursos. Tá? Dentro do processo de gestão de projetos do PMI, né, planejamento dos custos, a gente tem 3 processos: planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos e determinar o orçamento. Tá? Para a gente planejar o gerenciamento dos custos, tá? A gente vai, como todo plano de gestão, né, combinar as regras do jogo. Tá? O que tem no plano de gerenciamento dos custos? Né? Vai definir como que a gente gerencia os custos, vínculo com procedimentos organizacionais, isso depende da empresa, né? Se a empresa já tem algum processo de gestão de custos, a gente vai trabalhar com ele. Limites de controle, ou seja, quais são os limites que são aceitáveis no nosso projeto e que eu tenho que fazer alguma ação se esses limites não estiverem aceitáveis. Tá? Formatos de relatório, técnicas de gerenciamento de valor agregado, isso aqui a gente vai ver na segunda parte lá, quando a gente for falar de monitoramento e controle. Detalhes adicionais, tá? Algumas descrições de escolha de financiamento, se você precisar, taxa de câmbio, se você precisar, para o projeto, procedimento de registro de custo, como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro processo ali, depois desse processo de construir o plano de gerenciamento dos custos, é a gente estimar os custos, né? A estimativa de custos, ela, dependendo do projeto que a gente estiver trabalhando, ela é muito dependente da estimativa de esforço, tá? Então, projetos que são de serviços, a gente tem a estimativa de custo muito atrelada na estimativa do esforço, tá? Mas não é só a estimativa do esforço. A gente tem algumas reservas que a gente cria que vão um pouquinho além da estimativa do esforço, tá? Agora, as técnicas são aquelas técnicas que a gente viu na outra aula, tá? Também para fazer estimativa. O interessante da metodologia do PMI em relação aos custos, planejamento, né? A gente tende a pensar que quando a gente faz um projeto e a gente define o orçamento do projeto, aquele orçamento é um valor exato. Na verdade, não é, tá? Então, a gente tem algumas margens de erro, dependendo da fase do projeto que a gente tiver. Então, a gente tem, no início do projeto, se a gente tiver aquela fase de iniciação, fazendo termo de abertura do projeto, a gente tem estimativa de ordem de magnitude. Ordem de magnitude, o erro aceitável é de menos 25% a mais 75%. Ó, repara que esse erro aqui, ele é um erro que mais 75 você está chutando para mais do que chutando para menos, né? Isso aqui é por quê, né? É melhor num projeto que a gente tenha orçamento e a gente chute para mais e a gente tem um projeto que erra para mais no orçamento, mas não falta no orçamento, do que a gente faltar o orçamento e não ter como executar o projeto. Então, isso aqui é a estimativa de porte, tá? Ordem de magnitude. Existe a estimativa orçamentária, que é na fase de planejamento, tá? Que é menos 10% a mais 25%. E estimativas definitivas, que durante a execução do projeto, que a margem de erro aceitável é menos 5% mais 10%. Tá? Os custos para um projeto, né, eles podem ser de alguns tipos, né? A gente pode ter custos variáveis, que variam com a produção, custos fixos, que não variam com a produção, custos diretos, incorridos diretamente pelo trabalho do projeto, e custos indiretos, que são despesas administrativas, que geralmente são rateadas entre diversos projetos. Exemplos aqui, né? Mão de obra, tá? Custo direto, tá? Dependendo do que eu estiver produzindo, ele pode ser um custo variável ou fixo. Tá? Digamos que eu estou fazendo um projeto de software. Tá? Quanto mais escopo eu tenho, mais eu tenho custo de mão de obra, porque são as pessoas que fazem o software. Então, eu vou ter custos variáveis aqui, depende com o tamanho do que eu quero produzir, e é um custo direto. Se for outra coisa, por exemplo, aí não é projeto, né, mas é um exemplo que a gente pode fazer aqui para falar de custo fixo. Eu tenho o custo do pessoal administrativo de uma fábrica. Tá? É um custo fixo, ele não varia com a produção, né?
quer dizer se eu produzo mais, eu preciso de mais gente administrativa. Não, pode ser que seja fixo isso. Custos indiretos, por exemplo. Digamos que a gente está fazendo um software e a gente tem uma sala compartilhada entre 2 projetos. Esse é um custo indireto, uma despesa administrativa, que é rateada, ou seja, eu posso pegar o custo desse projeto e dividir pela quantidade de projetos. A sala, ela está com, sei lá, 2 projetos, então eu divido o custo da sala por 2, e aí metade de cada um vai para o centro de custo daquele projeto. Então, esses são exemplos de custos que a gente tem. Além disso, né, como é que a gente monta o orçamento do projeto? Essa imagem aqui é a imagem dos vários passos que a gente faz para montar um orçamento, e aqui em cima é o produto final, que é o orçamento do projeto. Então, ó, começando de baixo, tá? Estimativa de custo das atividades, incluindo todos os recursos necessários. Lá no processo de cronograma, né, a gente vai montar a EAP, divide a EAP a EAP a gente vai dividindo em pacotes de trabalho de 8 até 80 horas, e aí, para os pacotes de trabalho, para a gente montar um cronograma, a gente quebra isso mais ainda em nível de atividade. Para cada atividade, a gente faz estimativa de recursos necessários, tá? Com essas estimativas, a gente soma as estimativas das atividades para chegar no custo dos pacotes de trabalho, tá? Da EAP. Tomando esses pacotes de trabalho, a gente chega nos custos das entregas, soma todas as estimativas, você tem o custo do projeto feito bottom-up, tá? Todo o escopo do projeto. Você ainda vai adicionar algumas coisas aqui, que é a estimativa de custo para riscos conhecidos, chamado de reserva de contingência. Isso aqui, quando você bota a sua reserva de contingência, ou seja, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente tem o processo de risco, tá? De a gente fazer estimativa dos riscos, calcular quanto que eu tenho que ter de reserva para cada risco, tá? Isso vai te dar o que a gente chama de reserva de contingência. Essa reserva de contingência, você tem soma das atividades, de tudo, das entregas, mais a reserva de contingência, você tem linha base de custo, ou seja, aquilo que você vai combinar e que você só vai mudar, combina no planejamento, e só vai mudar via change request, tá? E se os stakeholders aprovarem, via processo de gestão integrada de mudança. Além disso, você ainda tem mais uma margem, que é a estimativa para os riscos desconhecidos, que é chamado de reserva gerencial. Ou seja, isso aqui é um percentual, que costuma ser um percentual fixo, um percentual baixo também, né? Que todo projeto deveria ter, porque o nosso processo de gestão de risco ele pode falhar e a gente incorrer em alguns riscos que a gente não conhece. Então, a gente ainda bota mais uma reservinha para depois chegar no orçamento do projeto. Tá? Isso aqui, lembrando, gente, o processo do PMI é para grandes projetos, tá? Imagina projetos gigantescos, aí, mais de 200 pessoas. Tudo isso aqui é necessário para a gente poder ter uma gestão razoável, tá, do orçamento do projeto. Tá? Um outro processo que a gente tem da fase de orçamento, né, da área de conhecimento de custos, né, é determinar o orçamento. Tá? A gente vai fazer, vai usar essas análises de risco para determinar esse orçamento. Tá? E é a mesma coisa aqui, ó, aquela imagem, aqui a gente tem uma imagem um pouquinho diferente, mas que reflete a mesma coisa. Ó. Estimativa dos custos das atividades, reserva de contingência das atividades. Estimativa dos custos dos pacotes, reserva de contingência dos pacotes. Isso aqui é o quê? Porque eu posso ter riscos associados às atividades e riscos associados aos pacotes de trabalho. Aí aqui a gente vai ter as contas de controle, que é o nosso plano de contas aqui do orçamento, só para organizar isso. Linha base de custo, já com as reservas de contingência, adiciona a reserva gerencial e tem o orçamento do projeto. Repara, né? A diferença dessa estimativa aqui, né, que tem aqui embaixo para o orçamento, são as nossas reservas de risco. E leva em consideração o seguinte também. As nossas estimativas ainda têm margem
margem de erro, tá? Então, você tem aqui menos 25 a mais 75, se eu estou tratando de uma ordem de magnitude. Geralmente, a gente faz orçamento, roda aquele processo na fase de planejamento. Então, a gente vai estar trabalhando ali com menos 10 mais 25. E quando a gente for fazer a execução, a gente pode rever esse orçamento para a gente ter uma margem de erro menor. É completamente aceitável, tá, gente? Então, isso é um processo de orçamento de um projeto, tá? Geralmente, a gente precisa da área de riscos para poder completar o orçamento, tá? E mais para frente, quando a gente for falar de monitoramento e controle, a gente vai ver como a gente controla o orçamento do projeto. Falar um pouquinho de qualidade, a gente ainda está nos processos de planejamento, tá? Então, a gente planejar o orçamento, a gente já viu como é que faz. Como é que a gente planeja a qualidade, né? A qualidade ela é muito dependente do projeto que você está fazendo, tá? Então, assim, se você está fazendo software, é um tipo de qualidade que você vai planejar para o seu projeto. Se você está fazendo uma usina nuclear, você vai fazer outro plano de qualidade, tá? Então, assim, se a gente não planejar a qualidade, muito provavelmente as atividades de qualidade elas não vão ser feitas durante o projeto e provavelmente a gente vai ter problemas de qualidade e incorrer nos custos de qualidade, tá? Então, custos de qualidade são os custos incorridos aí durante a vida do produto através dos investimentos na prevenção, avaliação e não cumprimento dos requisitos, tá? Retrabalho. Tá? Existe o custo das falhas, que é o custo da má qualidade. A qualidade ela sempre tem custo, tá? Se você realizar trabalho de qualidade, se você realizar as atividades para ter um produto de qualidade, você vai ter o custo de realizar essas atividades. Se você não realizar, você vai ter o custo dos defeitos, tá? Então, aí, você tem que escolher qual que você fica. É claro que, para a reputação da empresa, do gerente do projeto, da equipe do projeto, é melhor a gente ter as atividades de qualidade e não incorrer nos custos da má qualidade. Tá, aqui tem uma imagenzinha de comparação do custo da conformidade versus o custo de desconformidade, ou seja, eu tenho custos de prevenção, eu tenho custos de avaliação para eu ter qualidade no meu projeto. Se eu não tiver, se eu não fizer esse lado, eu vou ter custo de falhas internas e falhas externas. Tudo isso aqui, ó, a única lógica para a gente fazer trabalho de qualidade em projeto é a gente ter estimativas de que o custo da desconformidade supera o custo da conformidade. Senão, ninguém investir em qualidade, né? E aí, é claro, esses custos aqui, eles podem ser bem significativos, né? Responsabilidades, tá? Trabalho de garantia, perda de negócios, isso a gente não gostaria de ter, né? Custo da imagem da empresa. Então, a gente investe aqui em treinamento, documentação, equipamento, tempo para fazer corretamente, teste, perda de teste destrutivo, posso ter que fazer teste se eu estiver fazendo produto físico, né? Quando você testa alguns produtos físicos, você tem perda do equipamento que você faz ali. Esse é o crash test, né? A indústria automobilística usa muito. Você vai lá e bate o carro para ver se ele aguenta o tranco. Ou o que acontece quando você bate o carro? Aquele carro que você bateu ali foi custo. Tá? Ele foi perdido, vai ser descartado. Inspeções também, inspeções de documentação, entre outras coisas, também são custos de qualidade. A gente pode trabalhar com qualidade em alguns níveis, tá? Então, assim, fala do nível aqui do gerenciamento de qualidade, do menor, do menos para o mais eficiente, né? Então, o menos eficiente de todos é deixar o cliente encontrar os defeitos. Tá? O cliente vai fazer o trabalho de qualidade por nós. Sempre que tiver um defeito, eventualmente ele vai encontrar e, se ele tiver de muita boa vontade, vai reportar esse defeito. Senão, ele pode simplesmente deixar de usar, por exemplo, o software.
a gente vai estar falando de software e nem reportar para você que teve problema. Segundo nível, detectar e corrigir os defeitos antes de entregar para o cliente, fazer controle de qualidade. Controle de qualidade para software é teste. É pegar o produto e avaliar a execução do produto. É claro, não só teste, né? A gente tem outras formas de avaliação, inspeção também, análise estática, entre outros. Mas você pegar o produto pronto e verificar e validar aquele produto pronto. Isso é controle de qualidade. Isso a gente faz antes de entregar para o cliente. Isso, assim, deve ser planejado no projeto, tá? E a gente precisa de recursos para fazer isso, tá? Nem que seja recursos da própria gestão, tá? A gestão ela pode ter um tempo alocado para ela validar as entregas. A gente vai ver lá na frente um processo de monitoramento e controle, que é fazer a validação das entregas, que é a responsabilidade da gestão também. Quando uma entrega é feita com baixa qualidade, é atribuída à gestão aquele problema. Um próximo nível de eficácia na gestão da qualidade é garantia de qualidade. Eu estou tendo problemas no meu produto, eu identifiquei que problemas são esses, eu vou examinar e corrigir o processo. Eu vou ver o que está causando esses problemas e eu vou ajustar o processo para que eles não ocorram mais, tá? Daqui para frente, né? É muito eficiente também isso aqui, se você levar ao limite, né? A gente tem sistemas aí de melhoria de qualidade de processo, tá? Isso aqui é muito interessante de ser feito também. Um próximo nível é incorporar a qualidade no planejamento e design do projeto e do produto. Então, antes de eu começar a projetar, antes de eu começar a pensar num produto, a gente já está levando em consideração a qualidade e isso como uma prioridade tanto do design do projeto quanto do produto. Tá? Então, já está passando um pouquinho do meu processo aqui e começando ali e chegar num nível que é o próximo nível aqui, que é um nível de cultura, né? Onde eu não preciso ter um esforço significativo para incentivar os funcionários, incentivar o pessoal do projeto para fazer um trabalho de qualidade, porque a própria cultura da organização já está intrínseco isso, tá? Garantindo aí o comprometimento com a qualidade no processo e no produto. Os exemplos clássicos disso é sistema de produção Toyota, né, que é o que eles chamam lá de qualidade total, né, que já tem tanto tempo rodando esse processo em altos níveis de qualidade que a empresa já incorporou aquilo como o normal dela. O normal dela é fazer um trabalho de altíssima qualidade, melhorar o processo, pensar na qualidade no design do projeto, do produto, e fazer isso sempre, para todos os projetos, para todos os processos. Isso é a cultura da empresa. Tá? Então, esse é o nível mais alto aí de eficácia em relação à qualidade. A gente tem um processo na fase de planejamento, tá, do PMI, que é planejar o gerenciamento da qualidade. O que nós vamos fazer para ter controle de qualidade no nosso projeto, no mínimo, né? Você pode tentar trabalhar em qualquer um desses níveis, mas esse nível aqui no projeto, que é um segundo nível, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que ter para a gente não trabalhar nesse nível aqui superior, que é deixar o cliente encontrar os defeitos, né? Então, assim, no mínimo, controle de qualidade a gente tem que fazer. E, assim, isso exige esforço, tá? Então, a gente precisa ter homem-hora alocado para fazer controle de qualidade, atividades que vão aparecer no cronograma, tá? Em determinadas fases do projeto, que são atividades de controle de qualidade, tá? Que vai fazer verificação e validação lá dos requisitos com os padrões de qualidade. Tá? Então,
a gente precisa responder essas perguntinhas aqui, ó. Quais serão as atividades relativas à qualidade no projeto? Onde elas estarão inseridas? Tá? Isso na fase de planejamento. Existem muitas entradas, técnicas e saídas para o processo de gerenciamento da qualidade. Tá? E o produto que é saída desse processo, né, é o que a gente chama de plano de gerenciamento da qualidade, que é o que nós vamos fazer com a qualidade do produto e do processo. Tá? Então, assim, isso dentro do nosso projeto ali. Quais são os padrões que vão ser usados pelo projeto? Qual que é o objetivo dessa qualidade? A gente tem requisitos, tá? Então, assim, quando a gente fala de software, né, a gente tem muitos requisitos funcionais, requisitos não funcionais também, tá? E aí, muitas vezes, nesses requisitos funcionais, aparecem atributos de qualidade que precisam ser verificados e validados, tá? Então, esses objetivos de qualidade aparecem também. Papéis e responsabilidades, quem vai fazer o que em relação à qualidade? Entrega do projeto e processos sujeitos à revisão de qualidade. Eu diria assim, que se a gente está fazendo controle de qualidade, todas as entregas são sujeitas à revisão de qualidade. Mas talvez a gente queira fazer uma revisão mais forte em algumas em detrimento de outras. Por exemplo, grandes entregas, né, que são marcos do projeto, elas precisam ter uma verificação de qualidade assim, mais significativa, porque muitas vezes aquelas grandes fases vão ser entregues para os stakeholders, eles vão poder ver, mexer naquilo, então, assim, um foco maior na qualidade naquelas entregas. Enquanto em entregas intermediárias, a gente pode fazer um controle de qualidade que, às vezes, é um pouquinho menor, mas que, na soma dos todos, quando a gente for fazer uma entrega grande, ele também influencia. Tá? Quais vão ser as atividades de controle de qualidade, ferramentas que vão ser utilizadas, procedimentos e assim vai. Tá? É o plano de gerenciamento da qualidade. Tá? Existem muitas ferramentas de qualidade em gestão de projetos. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de garantia, né, a gente tem garantia, que é a atuação em cima do processo, garantia da qualidade, e controle de qualidade, que é em cima do produto. Quando a gente está falando de garantia, existe a auditoria de qualidade, que vai olhar se o processo está sendo seguido, e tem a análise de processos, que como é que nossos processos estão rodando, se eles estão rodando de forma eficiente. Tá? Quando é controle de qualidade, a gente tem algumas ferramentas genéricas aqui, probabilidade estatística, estatística descritiva, média de desvio padrão, distribuições, avaliação Six Sigma, Sigma Levels, né, 3 ou Six Sigma. Isso aqui é estatística, porque quando a gente está falando de qualidade, a gente precisa ter medição para a gente poder saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Vou mostrar um pouquinho para vocês das ferramentas de qualidade. São 7 ferramentas assim, genéricas, né? Isso aqui serve para qualquer projeto. A gente pode fazer uso disso. Então, existe o diagrama de causa e efeito, que é também chamado de Ishikawa, ou espinho de peixe. Ele vai falar, você, a partir de um problema, por exemplo, um defeito, você pode querer analisar quais são as possíveis causas que influenciaram nesse defeito. Tá? Então, a espinha de peixe, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Isso aqui parece uma espinha de peixe, né? Mas essa linha principal é a linha aqui do qual o efeito, né, que a gente observou, e as linhas aqui para trás são as possíveis causas em grandes eixos. Então, por exemplo, para eu ter um defeito, pode ter sido um problema com o pessoal, por exemplo, falta de treinamento, conversas paralelas, pode ter sido um problema com máquina, falta de manutenção, equipamento obsoleto, pode ser problemas de materiais, ferramenta sem corte, matéria-prima com defeito, pode ter problema nos métodos, falta de controle de qualidade, jornada de trabalho excessiva.
Isso tudo pode influenciar num determinado defeito. Para que serve essa ferramenta, né? Para a gente organizar a informação e conseguir visualizá-la melhor. Então, quando você quer explicar as causas ou possíveis causas de um problema para alguém, pode fazer o uso dessa ferramenta. Outra ferramenta de qualidade, fluxograma. Para que serve? Para a gente desenhar processo. Tá? As pessoas, elas têm uma dificuldade de seguir coisas que elas não entendem. Então, assim, você desenhar o processo facilita, muitas vezes, para que as pessoas sigam o processo. E também facilita para que você confira se o processo está sendo seguido. Tá? Ou seja, é uma ferramenta para você combinar os processos com as pessoas, tá? E que vocês podem fazer uso delas no projeto de vocês. Outras ferramentas de qualidade, histograma. Tá? Histograma ela é uma contagem de frequência, né? Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um curso, uma disciplina, e a gente tem vários alunos e a gente quer visualizar qual é a frequência dos alunos em cada nota. Ou seja, eles vão fazer uma avaliação, por exemplo, de 1 a 9, nesse caso aqui, e a altura das barras aqui me diz quantos indivíduos tiraram cada nota, ou cada faixa de nota. Isso te ajuda a visualizar qual é a distribuição que está sendo tratada aqui, dos eventos que ocorreram, que são as avaliações dos alunos. Dá para visualizar aqui que é uma curva ensino, né? Que está com cara de ser uma curva normal. O que isso te diz em relação à qualidade? Por exemplo, o que é esperado... Eu já montei essa curva aqui em diversos cursos que eu dei, assim, em nível superior, né? E a gente espera mesmo que seja um formato de uma curva normal, porque poucos alunos vão muito bem, muitos alunos vão de uma forma mediana e poucos alunos vão muito mal, tá? Então, se eu estiver dando um curso e a minha matéria estiver sendo razoável e minha avaliação estiver sendo razoável, o que eu vejo depois de fazer a avaliação e olhar a nota dos alunos é alguma coisa desse tipo, uma curva normal. Uma distribuição que me leva para uma curva normal. Tá? Isso pode te dizer muito sobre a qualidade, por exemplo, de um curso que você está ministrando. Um projeto também você pode fazer uso desse tipo de coisa, né? Por exemplo, pode fazer distribuição de número de defeitos em componentes de software. Tá? Ou então fazer a distribuição de densidade de defeitos, né? Que é a quantidade de defeitos por linha de código dos componentes. E a partir daí você vê se isso está se comportando como uma curva normal, se está alguma coisa skewed, né? Por exemplo, poucos defeitos, você tem muitos componentes com poucos defeitos e alguns componentes com muitos defeitos. Então, isso pode dizer o que para você? Foca o teu controle de qualidade, foca o teu teste nos componentes que têm muitos defeitos. Tá? Então, isso é uma ferramenta. Tá? Na verdade, para essa situação, uma ferramenta melhor do que o histograma seria essa aqui, que é o chamado de gráfico de Pareto. Né? O gráfico de Pareto, ele, além de ter um histograma, tá? Ele tem uma curva cumulativa, tá? Que é essa linha aqui. Só que o que é interessante no gráfico de Pareto é que a gente tem uma ordenação das frequências. Porque eu não quero observar a distribuição, tá, segundo uma ordem aqui, que aqui a gente tinha uma ordem que era a nota. Quando eu tenho itens aqui que não podem ser ordenados naturalmente, ou seja, itens que são classes, né? Eu tenho elementos textuais aqui, eu não tenho uma ordem fixa para esses caras. Eu posso ir ordenando aqui pelos mais frequentes. E aí, o gráfico de Pareto ele se baseia naquela regra de Pareto, né, que é chamada de 80-20. Né? Isso se aplica a diversas coisas, tanto na natureza quanto em projetos também. Então, por exemplo, você pode ter 80% das suas falhas num software sendo causada por 20% dos componentes, ou 20% das causas. Tá?
Então, aqui tem uma distribuição mais ou menos parecida com isso, mas aqui são motivos de falhas, né? Então, por exemplo, uma falha que é muito frequente nesse gráfico aqui, né? Unable to download, eu não consigo baixar o arquivo. Can't find the file. Opens read only. Então, aqui tem diversos problemas. E aí você tem a frequência, tá? Pode ser frequência total. Aqui do outro lado você tem uma frequência cumulativa, que serve para esse gráfico de linha. E aí você vai observar que em um determinado momento você ultrapassa a linha do 80%. Então, as tuas 20% das causas são os caras que estão abaixo aqui dessa linha de 80%. E aí, teus principais aqui focos de resolução de problema podem ser nesses caras que estão aqui, são os 20%. Então, para que serve esse gráfico de Pareto, né? Para você encontrar quem são esses elementos que têm a maior frequência e que podem estar te levando à regra de Pareto, que é 20% dos problemas ou das causas geram 80%, ou 20% das causas geram 80% dos problemas, né? Que é essa questão aqui. 2 causas te geram, por exemplo, mais de 80% das falhas. Além disso, a gente tem gráfico de sequência que te ajuda a visualizar tendências no tempo. Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico que ele falou aqui, percentual de defeitos, né? Se está descendo, subindo, se está se mantendo estável, né? Então, isso pode te dizer muito sobre, por exemplo, estou executando ciclos de teste e estou verificando se a quantidade de defeitos que eu encontro, se ela cresce ou ela diminui. Para a gente encerrar os ciclos de teste, a gente gostaria que ela descesse, né? Mas se ela não estiver descendo, você pode estar tendo um problema de reintrodução de defeitos, né? Está gerando falhas novas, e aí você pode ter que fazer uma investigação de processo para identificar por que está tendo esses problemas e poder eliminar as causas. Outra ferramenta de qualidade, né? Diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ele vai te dizer entre 2 variáveis, né? Vai te dar pontos, dependendo dos valores que você tiver aqui, e você pode visualizar tendências também, se há correlações entre essas variáveis. Então, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas se a gente traçar uma linha aqui no meio desses pontos, né, a gente pode chegar aqui a uma função que se aproxima da distribuição deles, né? Então, quando a gente visualiza esse tipo de coisa, né, pode te dar um indício de você ter uma correlação entre as variáveis. Digamos que a gente queira correlacionar, por exemplo, o defeito com o desenvolvedor do componente. Você tem lá o desenvolvedor, por exemplo, o nível de experiência do desenvolvedor. Então, se você tiver quanto mais experiente, sei lá, é porque aqui está uma relação diretamente proporcional, né? Quanto mais experiente, mais defeito, né? Então, seria interessante a gente ter desenvolvedores menos experientes. Mas, geralmente, é o contrário, né? Quanto mais experiente, menos defeitos ele introduz no código-fonte. Tá? Então, esse tipo de gráfico te ajuda a visualizar essas coisas. O diagrama de controle, ele vai mostrar aqui para vocês um gráfico de linha também que te dá tendências, mas que tem 2 linhas aqui, ó, limite superior e inferior, que é os limites de controle. Esse limite de controle, quando você está fazendo fabricação de alguma coisa ou está rodando um processo, ele pode te dizer, ó, se eu cheguei nesse ponto aqui, o meu processo está fora de controle. Ou seja, eu estou tendo uma margem de erro que é superior ao aceitável. E aí você ter muitos pontos fora, ou então uma frequência muito grande de pontos fora, acima ou abaixo, pode dizer que você está tendo algum problema. Isso é muito comum em fabricação, né? Eu vou fabricar o parafuso, e aí o parafuso ele pode estar pequeno demais ou grande demais. E aí não importa, se ele for grande demais é um problema, se ele for pequeno demais não é um problema também. E se isso está se tornando muito frequente, o meu processo está com problema. Tá? Então, essas são as ferramentas assim, de qualidade que são vistas na gestão, né? No planejamento.
Agora, cada projeto específico, né, vai ter seus métodos de verificação e validação, né? Então, isso aqui é ferramenta para o gestor. Para o gestor ele conseguir mostrar o que está acontecendo com a qualidade. Tá? Isso aqui não é ferramenta de verificação e validação. Isso aqui é ferramenta de apoio à gestão. Tá? Então, geralmente, quando o gestor quer mostrar alguma coisa para um stakeholder, quer mostrar, por exemplo, causas, ou quer mostrar o processo, ou quer mostrar a distribuição, ou quer mostrar uma relação de Pareto, 80-20, ou quer mostrar uma tendência, ou quer mostrar uma correlação, tá? Ou quer mostrar os limites de controle, aí ele usa essas ferramentas de gestão. Então, cada projeto, o que o gerente ele precisa fazer? Né? Ele precisa entender o que é importante na qualidade daquele projeto para poder fazer o uso de ferramentas adequadas de qualidade para poder exibir isso para os stakeholders. Ou para o seu próprio uso. Né? O gerente ele pode também fazer esses gráficos para que ele saiba se as coisas estão indo bem ou se estão indo mal. Tá? Isso não é um problema. Falar um pouquinho também de planejamento dos recursos. Tá? Como é que vai funcionar o planejamento dos recursos? Né? Os recursos, eles são não só recursos humanos, mas recursos físicos. Né? Tem muito projeto que a gente tem recurso físico, por exemplo, ao fazer uma obra, vou construir um prédio, vou fazer, sei lá, um sistema de IoT, eu tenho um recurso físico mesmo, material. Né? E aí a gente precisa saber os processos para estimar, adquirir, gerenciar e utilizar os recursos físicos e de equipe também, né? Porque se a gente tem um projeto que vai ser feito por pessoas e, assim, às vezes não são poucas pessoas, são muitas, né? A gente tem que conseguir gerir isso. Aqui tem, dois processos: planejar o gerenciamento, que é combinar as regras do jogo, estimar os recursos das atividades. Tá? O processo de estimar a equipe, o tipo e a quantidade de materiais, equipamentos, suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto. Repara, o que esse cara aqui, estimar os recursos das atividades, ele é da área de recursos. Né? A gente tende a pensar que é só o esforço. Né? Por exemplo, quando eu estou fazendo um cronograma, eu boto lá uma atividade, determinada atividade vai levar, sei lá, 30 horas. Só que ela é 30 horas dependendo do nível da pessoa, do perfil da pessoa que vai fazer aquilo, né? Então, assim, a gente tem que olhar quem vai fazer, ou que tipo de pessoa que vai fazer, o perfil dela que vai fazer. Na hora de fechar mesmo um orçamento, de fechar mesmo um planejamento de cronograma, tá? Esse estimar recursos aqui, ele vai influenciar tudo isso. O planejamento do gerenciamento dos recursos, ele vai estar associado com a gestão aí da área de recursos, que é a gente fazer o plano de gestão dos recursos, regras do jogo, tá? O que vai acontecer? A gente vai identificar quem são os recursos, vai ter orientações de como adquirir o recurso físico de equipe. Lembra lá atrás que a gente falou de a estrutura das empresas que a gente tem lá, matricial, funcional, né? Como é que a gente vai conseguir os recursos de equipe, por exemplo, ou os recursos físicos que eu vou comprar, ou vou conseguir com alguma área da empresa. Então, isso entra no plano de gerenciamento. Papéis e responsabilidades, quais são os papéis, autoridades, responsabilidades e competências das pessoas alocadas para aquele projeto. Organograma das pessoas, gerenciamento dos recursos da equipe, como devem ser definidos, gerenciados e, por fim, liberados. A gente não costuma pensar muito nessa parte de liberação dos recursos. Quando o projeto termina, você tem que saber o que vai fazer com eles. Terminou, sobrou material. E aí? A gente vende, bota no almoxarifado, faz o quê? Ou então terminou e o que eu vou fazer com a equipe, né? Aí tem que ser decidido. Treinamento, você vai precisar de algum treinamento, desenvolvimento de equipe, né? Os métodos que vão ser utilizados. E desenvolvimento de equipe, né? Aquelas
atividades de equipe para a gente poder motivar e fazer com que a equipe trabalhe como uma equipe. Tá? Então, por exemplo, celebrações, geralmente a gente pode ter também feedbacks, todo um trabalho humano, né, para que as pessoas se motivem e trabalhem junto também. Controle de recursos físicos, se é que vão ter recursos físicos, como é que vai ser feito, ou controle de recursos humanos também, por exemplo, o maior recurso para serviços é homem-hora, tá? A gente tem que saber como é que a gente vai controlar o homem-hora, como é que a gente vai medir, como é que vai reportar, esse tipo de coisa. E plano de reconhecimento, geralmente, quando a equipe faz uma grande entrega, ou quando termina uma grande fase, ou quando alguém faz um trabalho excepcional, né? O que vai ser feito com isso para que a gente consiga motivar a equipe a trabalhar. Existe uma matriz, que é chamada de matriz RACI, né? Que fala sobre as pessoas envolvidas, os artefatos, e qual é a relação das pessoas com os artefatos, né? Então, por exemplo, criar o termo de abertura. O que a gente pode ter aqui? Essas pessoas, e aqui a gente tem matriz RACI, vem dessas 4 letrinhas aqui, ó. R de responsável pela execução, ou responsible, responsável pela aprovação, esse A vem de accountable, e C, aquele que é consultado, consults, e aquele que é informado, inform. Tá? Então, por exemplo, criar o termo de abertura, você tem que a AN é a responsável pela aprovação, então, às vezes ela é stakeholder ou sponsor do projeto, vai aprovar o termo de abertura. Responsável pela execução, é o BEN, às vezes quem cria o termo de abertura é o gerente do projeto. Você pode ter outros stakeholders envolvidos, que é o Carlos, Gina e o Ed, que eles são informados quando cria o termo de abertura. Então, isso aqui ajuda a organizar o trabalho da equipe para que você possa visualizar quem é responsável por cada artefato. Quem é que eu preciso informar quando eu faço um determinado artefato, ou quem eu preciso consultar, e quem é o responsável pela aprovação de cada um deles. Para projetos grandes, isso aqui é uma coisa importantíssima, tá? Projetos pequenos, às vezes a gente gerencia isso sem ter uma planilha mesmo, sem ter uma matriz, né? Além dessa matriz RACI, a gente tem um processo, além do processo de planejar o gerenciamento dos recursos, sai o plano de gerenciamento dos recursos, a gente tem o processo de estimar os recursos das atividades, tá? Que é a gente vê lá as quantidades, equipamentos, suprimentos, ou quantidade necessária para realizar o trabalho, né? O benefício desse projeto é a gente identificar o tipo, as quantidades, características dos recursos, e ele é coordenado de forma conjunta com estimativa de custo do projeto. Tá? Por quê? Uma vez que eu sei os recursos, eu sei o custo eu sei o recurso e sei o custo do recurso, eu calculo o custo das atividades. Se a atividade for só um fator ali dos custos do recurso. As técnicas que são usadas para isso são estimativas, tá? Então, lá, as mesmas técnicas de estimativa que a gente falou lá em atividades, em custos, né? Opinião especializada, que é o chute da pessoa mais experiente. Estimativa bottom-up, tá? Que é a composição de elementos menores em elementos maiores, atividades em pacote de trabalho, na EAP toda e no projeto todo. Estimativa análoga, se eu tenho base de dados comparativa, para eu tirar como base uma outra coisa que já foi feita. Estimativa paramétrica, se é parametrizável, eu posso fazer uma regra de 3, ou ter uma função que me ajuda nessa estimativa. Análise de alternativa, que é a análise e se. Então, e se eu fizer essa atividade aqui com um júnior, com um analista júnior? E se eu fizer com um sênior? Será que vai ser o mesmo tempo? Será que eu vou usar a mesma quantidade de recursos? E coordena isso com custo também. Será que vai custar mais? Será que vai custar menos?
Será que eu vou ter uma qualidade maior? Será que eu vou ter uma qualidade menor? Tá? Então, isso aqui é importante também, as alternativas. E a gente usa sistemas de informação de gerenciamento de projeto para colocar esses recursos nas atividades e reuniões para a gente poder decidir as coisas. Saída, a gente tem estimativa, os recursos, requisitos dos recursos. Quantas pessoas eu preciso para tocar esse projeto? Eu tenho aqui, no total, sei lá, 20, ou então eu tenho 200 homem-hora. Projeto de um mês, lá eu tenho 200 homem-hora. Bem, se o cara faz 40 horas por semana, e são 200 homem-hora que eu preciso, e são 4 semanas, se forem 4 semanas, um recurso me dá 160 horas, 160 homem-hora. Se eu preciso de 200, eu vou precisar de mais de um. Tá? Então, essa conta, ela é importantíssima de ser feita para a alocação dos recursos. Eu preciso alocar tantos recursos para fazer isso nesse tempo. Você pode fazer a conta inversa também. Você pode fazer o seguinte: eu tenho tantos recursos, quanto de atividade eu consigo fazer? Tá? Mesma coisa, só que você tem que estimar os recursos das atividades, para você poder cortar, falar assim, eu só consigo fazer isso. Eu tenho 20 homem-hora por semana. Quantas atividades cabem nesses 20 homem-hora? Tá? Tem que conseguir fazer estimativa. A gente usa como baseline das estimativas, né, a informação que a gente deixa registrada, né, para a gente poder ter como base e só mudar isso aqui caso precise em processo de mudança. Quais foram os métodos utilizados para desenvolver as estimativas, os recursos utilizados para desenvolver as estimativas, informações, premissas associadas. Por exemplo, a gente já pode assumir um monte de coisas e cada premissa é associada com um risco, né? A gente pode assumir que, por exemplo, um analista júnior consegue fazer uma certa atividade com qualidade suficiente, e pode não ser verdade. Restrições conhecidas, quais são as faixas dessas estimativas, se eu tenho margem de erro para isso, juntamente com o nível de confiança, né? E documentação de riscos identificados nessas estimativas. No final das contas, a gente tem também o que a gente chama de estrutura analítica dos recursos, que é um organogramazinho de tudo que eu tenho disponível de recurso para fazer o projeto, seja pessoal, material ou equipamento. Tá? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, pessoal, uma hierarquia aqui, papel 1, papel 2, nível 1, nível 2, material, os materiais e os submateriais e equipamentos aqui envolvidos no projeto. Aqui tem um exemplo de EAR, né, ou Estrutura Analítica dos Recursos. Tem os profissionais aqui, ou papéis dos profissionais. Você tem os equipamentos, os materiais e o mobiliário. Para projetos físicos, por exemplo, fazer a construção de um prédio, isso aqui é fundamental, porque são muitos materiais. Né? Para projetos que são, por exemplo, desenvolvendo um software, o maior material que a gente tem é pessoal. Mesmo assim, pode ser importante fazer isso aqui, porque se a estrutura for grande, a gente vai ter níveis hierárquicos, a gente vai ter chefes diferentes, setores diferentes, tá? Então, talvez você queira manter uma estrutura aqui que seja fácil de entender, para você poder se basear nisso e conseguir ter a informação no momento que você precisa. Tá? O conteúdo aí dessa aula é baseado no PMBOK, sexta edição, no livro de preparatório do exame PMP da Rita Mucati e também do livro de gerenciamento de projetos da Marta Camargo. Foi isso. É isso aí.